todos esses sintomas vão persistir pós-menopausa também? Sem reposição hormonal, sim, por algum período. Então, a perimenopausa, ela também é pouco bem definida na literatura, mas ela acontece de 5 a 8 anos antes da menopausa e nos 3 a 5 primeiros anos depois. Então, um intervalo ali de 10 a 15 anos antecedente. Por quê? Num primeiro momento, o seu corpo está lutando para ficar com aquela produção de hormônio. E depois que ele para de funcionar, ele está lutando para se adaptar a esse novo cenário sem hormônio. Então, é uma briga do seu ovário contra o novo funcionamento do corpo. E por isso, eu convido todas as vocês que querem, que podem, que desejam, a procurarem um especialista e avaliarem se faz sentido e se vocês podem utilizar a terapia de reposição hormonal, porque isso muda a qualidade de vida. E, um detalhe importante, mesmo que você não possa utilizar hormônio... Isso que eu ia te perguntar. A mulher que está assistindo e fala, eu não posso, já tenho aqui um cheque Por exemplo, médico tive um que eu câncer não... de mama. Exato, eu não posso fazer reposição hormonal. Como que ela passa por essa fase? Isso é interessantíssimo e graças a Deus a ciência como um todo tem entendido a importância de cuidar de quem não pode, de quem tem medo, de quem não quer. E tá tudo certo, porque é uma opção. A nossa função aqui como comunicadores da saúde é trazer informação para validar e você é quem decide, você é quem protagoniza a sua vida com as suas escolhas baseado em conhecimento. Então você precisa ter acesso ao conhecimento. Cada vez mais a ciência entendendo que existem realmente contraindicações absolutas, que depois a gente pode comentar sobre os mitos e as fake news e os tabus. Fato ou fake, vamos fazer depois. Fato ou fake sobre isso. Mas, por exemplo, para os calorões, que é realmente algo que impacta a qualidade de vida das mulheres, vai chegar aqui no Brasil, já tem nos Estados Unidos e já tem na Europa, uma medicação nova que o princípio ativo chama fezolinetan, que é um antagonista de uma área dos neurônios chamado neurocinina 3, que bloqueia a produção de calor semelhante ao hormônio sem hormônio. Então isso é incrível. Eu tenho alguns pacientes nos Estados Unidos que tiveram câncer de mama e que estavam assim, tiveram câncer de mama muito jovens e estavam passando muito perrengue com esse momento pós-menopausa sem fazer reposição hormonal, por razões óbvias que por enquanto ainda não pode. Tem alguns trabalhos novos mostrando que a depender do tipo do câncer, talvez possa sim usar algum tipo específico de hormônio. Que maravilha. Mas essas mulheres estão com outra qualidade de vida. Então, assim, tem muita estratégia nova chegando. A qualidade de vida da mulher também tem muita relação com os sintomas dela, né? Se você é uma mulher que se cuida, tem uma alimentação saudável, faz atividade física, você pode passar por esses sintomas um pouco melhor do que aquela que é sedentária, obesa, enfim. E por isso a gente tem que começar a pensar na menopausa agora, na idade que você estiver. Porque a menopausa, depois que ela chega, você está apagando um incêndio que já está no 5º andar. A fumaça começou muito cedo. A faísca do fio desencapado começou a aparecer 10 anos antes na perimenopausa. Então isso é que é importante, porque se você tem um estilo de vida saudável, alimenta-se de forma adequada para a sua realidade, faz atividade física dentro do que dá certo. Eu sempre digo, Cissa, que existe uma linha tênue muito interessante entre o que é possível e o que é ideal. Faça o que dá certo para você. Isso. Melhor do que não fazer coisa alguma é fazer alguma coisa. Então, ajusta, porque assim, às vezes a paciente chega e o médico quer que ela faça o que é melhor. O que é que o guideline diz? 250 minutos de atividade física, treino de alta intensidade. Doutor, não posso. Eu trabalho os 3 turnos, quando eu chego em casa eu tenho cachorro, menino, marido e tenho que dar continuidade aos e-mails. Não dá, então assim, se movimenta, faz uma coisa ativa, tenta, em vez de pegar o elevador, subir 4 andares de escada. Então, adapta a tua realidade para que isso possa realmente contribuir para a sua saúde. Fiquei muito feliz em saber que já tem aí a ciência sempre ao nosso favor, que já tem alternativas para quem não pode fazer a reposição hormonal. Agora, para quem pode fazer? Para quem pode fazer, para quem quer fazer. Quais são as vias que você acha mais legal? Porque a gente tem hoje gelzinho, tem comprimido, tem... intradérmico, Exato, é isso? Os implantes intradérmicos, temos spray, temos tudo. Então assim, explica o que você gosta, ou é caso a caso? Isso é uma coisa importante, eu nem quero ser leviano de dizer o que eu gosto, mas eu quero dizer o que a ciência recomenda, o que é mais importante. Então, a depender do perfil de cada mulher, a escolha, a gente sempre brinca, né? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Não só na dose, na via de administração, no período em que você coloca. Por quê? A gente pode, diante de uma paciente, determinar. Se você tem colesterol alto, a via oral para você é muito ruim.
Se você tem triglicerídeo muito alto, a via em gel é muito ruim. Se você teve uma história de trombose, de trombofilia, a via oral não é boa. Se você esquece, a via em gel é muito ruim, porque você esquece de levar. Então a gente precisa personalizar a via de administração baseado se a paciente tem alguma contraindicação, porque hormônios iguais por vias diferentes têm resultados completamente distintos. Então, o mesmo hormônio, se eu pegar o estradiol e tomar, ele é metabolizado no fígado e ele libera alguns outros hormônios. Ele tem alguns metabólitos. Tá. Se eu uso o estrogênio, a mesma coisa, o estradiol em gel, ele não passa diretamente pelo fígado e a função dele é outra. Se eu coloco um implante de estrogênio, a liberação dele é outra. Se eu tomo progesterona pela boca, eu melhoro o sono. Se eu uso ele via vaginal, eu diminuo o receptor do endométrio. Então, entende que existe uma Cada personalização. alternativa é uma e tem que ser muito personalizado. Exato. O mesmo hormônio ele pode ter ações diferentes a depender da via que você utilizou. De modo geral, tem várias coisas que são partilhadas independente da via, mas existem particularidades. Por exemplo, tem paciente que diz, doutor André, eu não consigo utilizar progesterona oral porque eu incho. Tá. Tem algumas pacientes que têm uma sensibilidade. Por quê? Quando a gente fala de hormônio cis, eu estou falando de uma forma bem, para a gente fazer uma analogia, eu estou falando de uma chave. E aí existe uma coisa no corpo chamado receptor hormonal, que é a fechadura. Então, a depender do tipo de hormônio, ele se encaixa perfeitamente na fechadura e abre uma função dentro do seu corpo. E aí, dentro desse cenário, a gente tem vários tipos de hormônios diferentes, não só de vias. Por exemplo, você pode tomar ou passar, especialmente tomar, o 17-beta-estradiol, que é o que a gente chama de hormônio bioidêntico ou hormônio isomolecular. Vou até dar um passo atrás para a gente ensinar, porque essa é uma informação extremamente importante para as mulheres. Quando você vai escolher junto com o seu médico o tipo de hormônio que você vai utilizar dentro dos que você precisa, existe uma classificação. Você pode ter hormônios naturais. Hormônios naturais são aqueles que o seu corpo produzia. E você tem os hormônios sintéticos, que são os produzidos pela indústria. Então, depois que seu ovário, que produzia hormônio natural, parou de funcionar, você só tem a opção de ter hormônios sintéticos. Mas, dentro dos hormônios sintéticos, nós temos duas classificações. Hormônios sintéticos que têm a estrutura semelhante ao hormônio natural seria a chave duplicata que você recebe quando compra um carro. Você não recebe duas exatamente iguais, Perfeito. Elas são assim, ó, imagens em espelho, perfeito. Então, essa chave que você recebeu a duplicata, que é o hormônio sintético, isomolecular ou bioidêntico, ela se encaixa na fechadura lindamente. E nós temos um outro cenário, um hormônio sintético, não bioidêntico, não isomolecular. Seria a chave que você mandou o chaveiro fazer quando sua porta emperrou. Ela entra assim, ó, tem que dar um empurrãozinho, tem que dar um jeitinho e fazer um esforço. Tá. Então, o hormônio bioidêntico, ele tem o que a gente chama de função fisiológica. O encaixe é perfeito, ele tem a mesma função e a mesma atuação do hormônio que seu corpo produzia. O hormônio não bioidêntico, ele tem uma função parecida, mas ele tem alguns efeitos farmacológicos, porque ele é um fármaco, ele é um hormônio modificado. Perfeito. Então, idealmente, se você tiver a opção e puder escolher, escolha pelos hormônios que têm a estrutura semelhante ao que o seu corpo produzia.